O silêncio tomou conta da sala quando Helena assinou o último documento. Nenhuma lágrima escorreu. Nenhuma palavra foi dita. Apenas o som da caneta deslizando sobre o papel marcou o fim de um casamento de 12 anos. Enquanto o homem que um dia prometera amá-la para sempre guardava os papéis na pasta de couro sem sequer olhar em seus olhos, Helena levantou-se calmamente, pegou sua bolsa e caminhou até a porta. Mas, antes de sair, deixou sobre a mesa uma pequena carta lacrada. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo. E foi naquele instante que ninguém percebeu que aquela despedida silenciosa mudaria não apenas a vida deles, mas faria toda a capital falar sobre aquela mulher durante semanas. O que parecia apenas mais um divórcio discreto escondia uma decisão capaz de transformar humilhação em respeito, abandono em admiração e silêncio em uma história que ninguém conseguiu esquecer. Antes de descobrir como tudo aconteceu, inscreva-se no canal Destinos Entrelaçados, deixe seu like, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários se você acredita que esperança, bondade e segundas chances podem mudar uma vida. Agora, prepare-se para conhecer uma história impossível de esquecer. Helena Alves, 35 anos, mulher. Rosto delicado, olhos verdes expressivos, pele clara, cabelos loiros presos em um coque elegante. Usa um conjunto social rosa claro, blusa branca e sapatos nude durante toda a história. Inteligente, discreta e resiliente. Seu maior medo é perder sua dignidade. Seu sonho é reconstruir a própria vida sem depender de ninguém. Sua motivação é provar para si mesma que seu valor nunca dependeu de um casamento. Eduardo Monteiro, 39 anos, homem. Rosto marcante, barba bem aparada, cabelos pretos penteados para trás. Usa terno azul marinho, camisa branca e gravata azul escura durante toda a narrativa. Bem-sucedido, orgulhoso e racional. Tem medo de parecer fraco diante da sociedade. Sonha em manter sua imagem impecável. Sua motivação é preservar seu prestígio acima de tudo. Camila Sampaio, 32 anos, mulher. Pele morena, olhos castanhos, cabelos longos pretos e ondulados. Usa um vestido azul elegante e sandálias de salto durante toda a história. Bonita e confiante, mas insegura quando percebe que vive à sombra das aparências. Seu maior medo é nunca ser suficiente. Seu sonho é ocupar um lugar de destaque. Sua motivação é conquistar reconhecimento social. Durante anos, quem observava Eduardo e Helena acreditava estar diante do casal perfeito. Moravam em uma das regiões mais valorizadas da capital. Participavam de eventos beneficentes. Eram fotografados em inaugurações, jantares e encontros empresariais. Mas as fotografias escondiam aquilo que as paredes da casa conheciam. O silêncio. As refeições eram rápidas. As conversas haviam desaparecido. Os sonhos já não eram compartilhados. Eduardo passava cada vez mais tempo viajando. Quando voltava, parecia apenas um visitante educado. Helena percebeu que não estava mais casada com um homem. Estava dividindo a casa com alguém que já havia ido embora emocionalmente fazia muito tempo. Mesmo assim, ela insistiu. Tentou conversar. Propôs viagens. Sugeriu terapia. Escreveu cartas. Preparou jantares. Nada parecia alcançar Eduardo. Até que, numa tarde comum, ele simplesmente pediu o divórcio. Sem discussão. Sem explicações. Como quem encerra um contrato. Helena ouviu tudo em silêncio. Naquele dia, algo dentro dela morreu. Mas outra parte começou a despertar. Na manhã marcada para oficializar a separação, Eduardo esperava encontrar uma mulher abatida. Imaginava lágrimas. Pedidos de reconciliação. Talvez revolta. Mas Helena chegou pontualmente.
Vestia o mesmo conjunto rosa claro que usará na primeira entrevista de emprego da vida. Era uma roupa que lhe lembrava quem ela era antes de se tornar apenas a esposa de Eduardo Monteiro. Ela cumprimentou todos com educação. Leu cada página cuidadosamente. Assinou todos os documentos. Sem alterar a voz. Sem discutir patrimônio. Sem exigir explicações. Aquilo deixou Eduardo desconfortável. Pela primeira vez em muitos anos, ele não conseguia prever o comportamento da mulher que julgava conhecer completamente. Quando Helena deixou a carta sobre a mesa, ninguém perguntou o que havia ali dentro. Ela apenas saiu caminhando sob a luz clara daquela manhã. Do lado de fora, respirou profundamente. Sentia dor. Muita dor. Mas também uma liberdade que não experimentava havia anos. Enquanto o motorista fechava a porta do carro, Helena fez uma promessa silenciosa para si mesma. Nunca mais permitiria que alguém definisse seu valor. E mal podia imaginar que aquela promessa começaria a mudar sua vida mais rápido do que qualquer pessoa poderia imaginar. Assim que Helena deixou o escritório, Eduardo permaneceu alguns segundos olhando para a porta fechada. Havia algo naquela despedida que o incomodava profundamente. Não era a raiva. Também não era a culpa. Era a sensação de que ele havia perdido o controle da situação. Curioso, abriu o envelope que ela deixará sobre a mesa. Não encontrou acusações. Nem pedidos. Nem lembranças do casamento. Apenas uma folha escrita à mão. Helena dizia que durante muitos anos acreditou que precisava lutar para ser escolhida. Agora entendia que a única escolha realmente importante era escolher a si mesma. Também escreveu que não guardava ódio. Guardava apenas gratidão pelas lições que a dor lhe ensinara. No final da carta, uma frase chamou a atenção de todos que estavam na sala. Espero que um dia você descubra que sucesso nenhum substitui a paz de olhar para alguém com verdadeiro respeito. Eduardo dobrou a folha lentamente. Pela primeira vez, não soube responder ao próprio silêncio. Enquanto isso, Helena caminhava pelas ruas iluminadas da capital sentindo o peso dos últimos anos desaparecer pouco a pouco. Não era felicidade. Ainda não. Era apenas a certeza de que sua vida finalmente lhe pertencia. Nos dias seguintes, Helena desapareceu completamente da vida social. As revistas de negócios comentavam discretamente o divórcio. Alguns colunistas inventavam versões. Outros afirmavam que ela havia perdido tudo. Muitos acreditavam que, sem o sobrenome do ex-marido, desapareceria da memória das pessoas. Mas Helena não estava preocupada com rumores. Alugou um apartamento simples, claro e organizado, onde podia abrir as janelas todas as manhãs e sentir a luz do sol entrar sem lembrar das discussões silenciosas do passado. Voltou a trabalhar na profissão que havia abandonado anos antes. Sempre foi excelente em projetos sociais e administração de organizações beneficentes. Agora usava sua experiência para ajudar mulheres que tentavam reconstruir suas vidas após relacionamentos abusivos ou destrutivos emocionalmente. Ela nunca contava sua própria história. Preferia ouvir. Cada mulher atendida fazia Helena perceber que sua dor poderia servir para aliviar a dor de outras pessoas. Pela primeira vez em muitos anos, ela voltava para casa cansada, mas orgulhosa. Enquanto isso, Eduardo seguia sua rotina de reuniões, contratos e eventos luxuosos. Ao seu lado, Camila ocupava naturalmente o espaço que antes pertencera a Helena. As fotografias continuavam perfeitas. Os sorrisos pareciam impecáveis. Mas, curiosamente, Eduardo começou a perceber que nenhum daqueles eventos lhe trazia a tranquilidade que antes sentia ao chegar em casa e encontrar Helena lendo um livro na varanda. Era uma lembrança simples. E justamente por isso impossível de substituir. Cerca de 4 meses depois do divórcio, algo inesperado aconteceu.
Uma pequena reportagem apareceu em um jornal local mostrando o trabalho de uma organização que ajudava mulheres a retornarem ao mercado de trabalho. No centro da fotografia estava Helena. Vestindo exatamente o mesmo conjunto rosa claro, ela sorria discretamente enquanto entregava certificados para dezenas de participantes. A reportagem rapidamente foi compartilhada. Empresários começaram a oferecer apoio. Universidades convidaram Helena para palestras. Instituições beneficentes passaram a colaborar com seus projetos. Sem procurar fama, ela tornou-se um símbolo de coragem silenciosa. As pessoas comentavam nas cafeterias, nos escritórios e até nos corredores de grandes empresas. Você viu aquela mulher que transformou a própria dor em esperança para tantas famílias? Seu nome começou a ser conhecido em toda a capital. Não como a ex-esposa de um empresário famoso, mas como alguém que inspirava respeito. Foi justamente nesse momento que Eduardo viu uma das reportagens durante uma reunião. Ao observar a fotografia, permaneceu alguns segundos em silêncio. Ninguém na sala percebeu. Mas ele percebeu algo que nunca imaginou sentir. Orgulho, misturado com um arrependimento que crescia lentamente. Se esta história já tocou você de alguma forma, aproveite este momento para deixar seu like, inscrever-se no Destinos Entrelaçados, compartilhar este vídeo e escrever nos comentários qual atitude de Helena mais chamou sua atenção até agora. Sua participação ajuda histórias como esta a alcançarem mais pessoas. Quanto mais Helena era reconhecida pelo trabalho social, mais pessoas queriam conhecer sua história. Ela recusava entrevistas sobre o casamento. Jamais criticava Eduardo. Jamais mencionava Camila. Dizia apenas que algumas despedidas existem para abrir espaço a novos começos. Essa postura surpreendia jornalistas e moradores da capital. Ninguém encontrava escândalos. Nenhuma acusação. Nenhuma vingança. Somente uma mulher que decidiu reconstruir a própria vida com dignidade. Foi justamente essa atitude que fez toda a cidade começar a falar dela com admiração. Enquanto muitos esperavam conflitos, Helena respondia com serenidade. E sem perceber, ela estava prestes a enfrentar a maior reviravolta de sua vida. Quase um ano depois do divórcio, Helena recebeu um convite inesperado. A prefeitura da capital realizaria um grande evento para homenagear cidadãos que haviam transformado a vida da comunidade por meio de projetos sociais. Entre centenas de indicações, seu nome estava entre os principais homenageados. Ela hesitou. Nunca buscou reconhecimento. Mas as mulheres atendidas por sua organização insistiram para que aceitasse. Segundo elas, aquela homenagem não seria apenas para Helena. Seria para todas as pessoas que acreditaram ser possível recomeçar depois de perder tudo. No mesmo evento, Eduardo também havia sido convidado por representar uma das maiores empresas da cidade. Nenhum dos dois sabia que seus caminhos voltariam a se cruzar. Na manhã da cerimônia, o auditório estava lotado. Empresários, jornalistas, autoridades, famílias inteiras. Quando anunciaram o nome de Helena Alves, o público levantou-se espontaneamente. Os aplausos demoraram vários minutos. Algumas mulheres choravam. Outras sorriam orgulhosas. Helena caminhou até o palco usando o mesmo conjunto social rosa claro que marcará o início de sua nova vida. Seu rosto permanecia sereno. Ela recebeu a homenagem olhando para todas aquelas pessoas que, sem perceber, haviam caminhado ao seu lado durante aquele recomeço. Em poucas horas, fotografias daquele momento espalharam-se pelas redes sociais, pelos jornais e pelos programas de televisão. Não demorou muito para surgir uma frase repetida em toda a capital. Ela perdeu um casamento, mas encontrou a própria vida. Foi naquele dia que toda a cidade realmente começou a falar dela. Não por curiosidade, mas por admiração.
Sentado entre os convidados, Eduardo assistia aquela cena em absoluto silêncio. Ao seu lado, Camila percebeu que ele não desviava os olhos do palco. Pela primeira vez, Eduardo enxergava Helena não como a mulher que havia deixado para trás, mas como alguém cuja força ele jamais havia compreendido. Quando o evento terminou, dezenas de pessoas aproximaram-se para agradecer a Helena. Ela ouviu cada história com atenção. Abraçou idosos. Conversou com jovens. Sorriu para crianças. Sem perceber, fazia exatamente aquilo que sempre desejara durante o casamento, ser útil para alguém. Eduardo aproximou-se discretamente. Depois de alguns segundos de silêncio, conseguiu dizer apenas que nunca imaginou que ela fosse transformar tanta dor em esperança. Helena sorriu com sinceridade. Respondeu que algumas perdas nos obrigam a descobrir quem realmente somos. Não havia ressentimento em seu olhar. Apenas paz. Naquele instante, Eduardo entendeu que existiam desculpas que chegavam tarde demais. Se esta história emocionou você até aqui, deixe seu like, inscreva-se no Destinos Entrelaçados, compartilhe este vídeo e conte nos comentários qual foi o momento que mais tocou seu coração. Nas semanas seguintes, a organização criada por Helena recebeu novos parceiros. Centenas de mulheres conseguiram emprego. Outras abriram pequenos negócios. Famílias inteiras reconstruíram suas vidas. Helena nunca dizia que havia mudado o mundo. Preferia acreditar que havia mudado apenas um dia de cada vez. E isso já era suficiente. Enquanto isso, Eduardo começou a rever muitas escolhas. Passou a apoiar projetos sociais sem divulgar seu nome. Não fazia isso para recuperar Helena. Fazia porque finalmente compreenderá o valor das atitudes silenciosas. Até Camila decidiu seguir um caminho diferente. Inspirada pela transformação de Helena, passou a dedicar parte do tempo ao trabalho voluntário. Ela percebeu que reconhecimento verdadeiro nasce do bem que fazemos, não das aparências. Anos depois, alguém perguntou a Helena se ela se arrependia de ter assinado aquele divórcio em silêncio. Ela respondeu com tranquilidade que aquele silêncio havia sido sua forma mais forte de respeito. Respeito por si mesma. Respeito pelo passado. E principalmente pelo futuro que ainda não conhecia. Se tivesse escolhido a vingança, talvez tivesse vencido uma discussão. Mas jamais teria conquistado a paz que agora carregava no coração. Naquela tarde ensolarada, enquanto observava mulheres sorrindo ao receberem novas oportunidades, Helena percebeu que o fim do casamento nunca fora o fim de sua história. Era apenas o primeiro capítulo da mulher que finalmente aprenderá a escolher a si mesma. Porque algumas despedidas machucam, mas também libertam. E às vezes, quando temos coragem de seguir em frente com dignidade, o mundo inteiro passa a enxergar aquilo que antes apenas nós precisávamos descobrir. A esperança sempre encontra espaço onde existe respeito. A bondade nunca é desperdiçada. O perdão não muda o passado, mas pode transformar completamente o futuro. Como você teria agido nessa situação? Escreva sua opinião nos comentários, e se gosta de histórias emocionantes como esta, inscreva-se no Destinos Entrelaçados para acompanhar as próximas narrativas. Quando ela ouviu aquelas palavras, ninguém ao redor percebeu o que realmente tinha acontecido. Ela não tem nível para me atender. A frase foi dita em voz baixa, elegante, quase educada, mas forte o suficiente para congelar o ar. A mulher que ouviu aquilo não respondeu. Ela apenas segurou a bandeja com mais firmeza. Por um segundo pareceu que o mundo inteiro continuava igual, os convidados sorrindo, taças sendo servidas, o jardim iluminado pelo sol claro da manhã. Mas dentro dela, algo mudou. E o que ninguém imaginava era que poucos minutos depois aquela mesma frase faria sentido de um jeito que mudaria todos naquele lugar. Se você acredita que bondade, respeito e segundas chances ainda existem,
já se inscreva no canal Destinos Entrelaçados, deixe seu like, compartilhe essa história e escreva nos comentários. Você acredita que a aparência define alguém? Porque hoje, ninguém sairia igual daquele evento. O evento acontecia em uma propriedade luxuosa nos arredores da cidade. Tudo era claro, sofisticado, elegante. Mesas brancas. Flores delicadas. Luz natural entrando por todos os lados. Nada exagerado. Era um almoço beneficente organizado por empresários e convidados conhecidos. Entre funcionários e equipe estava Laura Mendes. Laura tinha 31 anos. Mulher. Altura média. Pele clara. Cabelos castanho escuros presos em um coque simples e organizado. Olhos castanhos suaves. Traços delicados. Usava uniforme azul marinho discreto, mangas compridas, sapatos baixos pretos e quase nenhum acessório. Ela trabalhava atendendo eventos. Era conhecida por nunca perder a calma. Mas ninguém ali conhecia sua história. Laura não tinha medo de trabalhar. O medo dela era outro. Ser julgada antes de ser conhecida. Naquele mesmo evento estava Eduardo Ferraz. 45 anos. Homem. Alto. Cabelo preto curto penteado para trás. Barba leve e organizada. Expressão firme. Terno cinza claro elegante. Empresário conhecido. Mas naquele dia ele parecia distante. Ao lado dele estava a esposa. Camila Ferraz. 39 anos. Mulher. Vestido branco sofisticado. Cabelos loiros ondulados. Postura impecável. Expressão sempre controlada. Camila era admirada por muitos. Mas vivia tentando provar que pertencia ao lugar onde estava. E ninguém percebia o quanto ela tinha medo de parecer pequena diante dos outros. Laura se aproximou da mesa. Perguntou calmamente se precisavam de alguma coisa. Camila levantou os olhos. Observou Laura por alguns segundos. Depois sorriu de forma educada. E disse. Ela não parecia adequada para atender aquela mesa. Disse que preferia alguém com mais experiência. Com mais presença. Com outro perfil. Nada ofensivo. Mas cada palavra foi escolhida para diminuir sem parecer cruel. Laura ouviu. Sorriu. E saiu. Eduardo percebeu. Olhou para Laura indo embora. Depois olhou para a esposa. Não falou nada. Mas ficou observando. Minutos depois Laura foi para a área externa. Pegou algumas taças. Respirou fundo. Ela não estava triste. Parecia cansada. Porque aquela sensação não era nova. Desde jovem aprendeu que algumas pessoas confundem simplicidade com falta de valor. Ela continuou trabalhando. Sem reclamar. Sem comentar. Mas Eduardo continuou olhando. Ele começou a perceber pequenos detalhes. Laura tratava todos iguais. Convidados. Funcionários. Equipe. Sempre com o mesmo cuidado. Sem mudar o tom. Sem buscar atenção. Enquanto isso Camila ria com outras pessoas. Mas algo parecia estranho. Ela olhava repetidamente para Laura. Como se a presença dela incomodasse mais do que deveria. No meio do evento aconteceu algo inesperado. Uma senhora idosa tropeçou perto das mesas. Alguns convidados olharam. Poucos se moveram. Laura foi a primeira. Largou o que estava fazendo. Ajudou a senhora. Sentou com ela. Trouxe água. Falou baixo. Com calma. Eduardo viu tudo. Camila também. E por um instante,
A expressão dela mudou. Como alguém que lembrava de alguma coisa. A senhora agradeceu. Segurou a mão de Laura. Sorriu. Disse algo que Eduardo ouviu de longe. Você continua igual. Laura ficou surpresa. Perguntou se conheciam. A senhora sorriu. Disse que não tinha certeza. Mas aquele jeito de cuidar das pessoas parecia familiar. Laura voltou ao trabalho. Mas Eduardo não conseguiu esquecer aquilo. Ele chamou discretamente o coordenador do evento. Perguntou há quanto tempo Laura trabalhava ali. Descobriu que era temporária. Perguntou mais. Nada demais. Só curiosidade. Mas quando ouviu o sobrenome dela, ficou imóvel. Mendes. Ele conhecia aquele sobrenome. Não por fama. Por memória. Anos antes. Quando estava começando sua empresa. Teve um momento difícil. E uma pessoa ajudou sem pedir nada em troca. Uma mulher. Discreta. Inteligente. Que nunca quis reconhecimento. Sobrenome Mendes. Eduardo começou a lembrar. Perguntou o nome completo. Laura Mendes. Ele ficou em silêncio. Por que lembrava? Lembrava perfeitamente. Mas não podia ser. Laura percebeu que ele estava olhando. Ficou desconfortável. Continuou trabalhando. Até que Eduardo levantou. Caminhou até ela. Todo o evento percebeu. Camila observou. Laura ficou parada. Eduardo perguntou. Você é filha da Helena Mendes? Laura regalou os olhos. Demorou para responder. Confirmou. Eduardo respirou fundo. E ficou alguns segundos sem falar. Depois sorriu. Um sorriso diferente. Não de empresário. Não de alguém importante. De alguém emocionado. Ele explicou. Muitos anos antes sua empresa quase fechou. E a pessoa que acreditou nele foi Helena. A mãe de Laura. Ela ajudou quando ninguém ajudou. Nunca pediu nada. Nunca apareceu. Laura ouviu em silêncio. Ela nunca contou isso para ninguém. Sua mãe já tinha falecido. Eduardo abaixou a cabeça. Disse algo que deixou todos quietos. Eu passei anos tentando agradecer. Camila ficou imóvel. Olhou para Laura. Depois percebeu algo. Laura nunca respondeu sua humilhação. Nunca tentou provar nada. Só continuou sendo gentil. Naquele momento Camila entendeu. O problema nunca foi nível. Era insegurança. Ela se aproximou. Sentou ao lado de Laura. Pediu desculpas. Sem discurso. Sem justificar. Disse apenas que estava acostumada a olhar títulos antes de olhar pessoas. Laura ficou em silêncio. Depois sorriu. E respondeu algo simples. Às vezes as pessoas estão lutando batalhas que ninguém vê. Camila abaixou os olhos. O evento continuou. Mais diferente. Pessoas começaram a conversar com funcionários. Alguns agradeceram. Outros pareceram refletir. Eduardo pediu que Laura sentasse para almoçar. Ela recusou 2 vezes. Aceitou na terceira. Não porque precisava. Mas porque percebeu que agora estavam vendo ela como pessoa. Não como função. Antes de terminar, me conta. Como essa história fez você se sentir? Escreva nos comentários. E se ela tocou seu coração, inscreva-se no Destinos Entrelaçados. Porque às vezes a pessoa que parece invisível é justamente aquela que mais ensina sem dizer uma palavra.
E porque bondade, respeito e segundas chances ainda mudam destinos. Ele estava pronto para ir embora antes mesmo de começar, até que ela disse 3 palavras que fizeram seu mundo parar. Naquela manhã clara, em um café elegante iluminado pela luz natural, um dos homens mais frios da cidade estava prestes a viver algo que mudaria tudo. Um encontro às cegas que ele aceitou sem interesse, mas que revelaria uma verdade escondida por anos. Bem-vindo ao canal Destinos Entrelaçados. Se você acredita em esperança, compaixão e segundas chances, inscreva-se agora, deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente de onde você está assistindo. Sua interação ajuda essas histórias a chegarem mais longe. O nome dele era Augusto Valença, 43 anos, um empresário conhecido por sua disciplina extrema e olhar distante. Alto, pele clara, cabelos castanhos escuros sempre impecavelmente penteados para trás, barba leve e bem cuidada, vestindo um terno cinza sofisticado e camisa branca. Sua expressão raramente mudava. Para muitos, ele parecia alguém que não sentia nada. Mas aquilo não era completamente verdade. Augusto havia aprendido a esconder tudo. Anos atrás, uma perda silenciosa havia endurecido seu coração. Desde então, ele vivia para o trabalho, evitando qualquer conexão emocional. Relacionamentos eram descartáveis. Sentimentos, um risco que ele não estava disposto a correr novamente. Do outro lado da cidade, preparando-se para aquele encontro, estava Helena Duarte, 34 anos. Pele clara, cabelos castanhos claros ondulados caindo sobre os ombros, olhos verdes expressivos que carregavam uma mistura de esperança e nervosismo. Ela vestia um vestido azul claro simples, porém elegante, e segurava uma pequena bolsa com as mãos levemente trêmulas. Helena não era como as outras pessoas que Augusto havia conhecido. Ela carregava uma história que não podia ser ignorada, e um motivo muito específico para estar ali. O encontro havia sido organizado por um amigo em comum, que acreditava que Augusto precisava mudar. Ele aceitou por insistência, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Cena 1, o encontro. O café moderno, com grandes janelas de vidro, estava iluminado por uma luz natural suave. Pessoas conversavam ao fundo, mas o ambiente era calmo. Augusto estava sentado à mesa, olhando o relógio com impaciência. Quando Helena entrou, ele quase não levantou o olhar. Mas ela caminhou até ele. E então disse 3 palavras. Aquele momento congelou o tempo. Algo dentro dele se quebrou. Cena 2, o passado. Enquanto o silêncio dominava o ambiente, memórias começaram a surgir. Augusto lembrou de um período que havia enterrado profundamente. Um tempo em que ele ainda acreditava em amor, em família, antes de tudo desmoronar. Cena 3, a verdade oculta. Helena não estava ali por acaso. Sua presença tinha um propósito. Ela carregava uma verdade que conectava diretamente com o passado de Augusto. Algo que ele nunca imaginou revisitar. Cena 4, o conflito. Augusto tentou manter sua postura fria. Seus olhos voltaram ao estado calculista, mas havia uma tensão invisível em seu rosto. Algo estava errado. Ele sabia disso. Se essa história já está tocando você, curta agora e inscreva-se no canal Destinos Entrelaçados. Histórias como essa mostram que nunca é tarde para recomeçar. Cena 5, a revelação inicial. Helena, mesmo nervosa, manteve sua calma. Seus olhos mostravam sinceridade. Havia dor, mas também coragem. Ela não recuaria. Cena 6, crescente tensão. O ambiente parecia menor. Cada detalhe ao redor desaparecia. Restavam apenas 2 mundos colidindo. Cena 7, o peso das emoções. Augusto começou a perceber que não conseguiria ignorar aquilo. Sua respiração mudou levemente. Seu olhar já não era o mesmo.
Cena 8. Memórias despertam. Imagens do passado surgiam como fragmentos. Um sorriso, uma promessa, uma perda. Tudo voltando ao mesmo tempo. Cena 9. O ponto de ruptura. A barreira emocional que ele construiu por anos começou a rachar. Cena 10. A verdade completa. Helena finalmente revelou tudo. Não havia mais como esconder. Aquela história não era apenas dela, era dele também. Cena 11. O silêncio. Augusto não respondeu imediatamente. Pela primeira vez em anos, ele não tinha controle da situação. Cena 12. A transformação. Algo mudou dentro dele. Não de forma explosiva, mas profunda. Cena 13. A escolha. Ele tinha duas opções: continuar sendo o homem frio que sempre foi, ou aceitar o que estava diante dele. Antes de chegarmos ao final, me diga nos comentários, você acredita que as pessoas realmente podem mudar? Cena 14. O novo caminho. A luz do dia parecia mais intensa. O mundo ao redor voltou a existir. Mas agora, tudo parecia diferente. Cena 15. O final. Augusto já não era o mesmo homem que entrou naquele café. 3 palavras foram suficientes para quebrar anos de silêncio emocional. E às vezes, é tudo o que precisamos. Se essa história tocou seu coração, apoie com seu like, compartilhe com alguém especial e inscreva-se no canal Destinos Entrelaçados. Porque no final, sempre existe uma segunda chance para quem decide sentir novamente. A câmera abre em câmera lenta. Uma mulher jovem, de aproximadamente 28 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples, vestindo uma blusa branca de algodão levemente amassada e calça preta de tecido, segura um bebê nos braços com um cuidado que parece dizer tudo sobre quem ela é. Seus olhos são grandes, levemente úmidos, e ela olha para o homem à sua frente como se estivesse esperando uma sentença. O homem é alto, de ombros largos, cabelos escuros penteados para trás, vestindo um terno preto impecável sem gravata. Ele a olha em silêncio. E então, com a voz firme mais baixa, ele diz apenas uma coisa. A imagem congela. A narradora começa, com voz suave e pausada. Às vezes, a vida coloca a gente exatamente onde ela quer. Não onde a gente planejou. Não onde a gente sonhou. Mas exatamente onde precisa estar. E foi assim com Isabela. Uma mãe solteira que aceitou o trabalho mais estranho da sua vida, e encontrou algo que nem sabia que ainda procurava. Você está assistindo ao canal Destinos Entrelaçados. Se você acredita no poder da esperança, da compaixão e das segundas chances, inscreva-se agora, ative o sininho, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa acreditar que a vida ainda pode surpreender. Escreve nos comentários, você acredita que o destino coloca as pessoas certas no lugar certo? A gente quer ler o que você pensa. A câmera mostra um apartamento pequeno mais limpo, com luz natural entrando por uma janela simples. É manhã. Isabela, 28 anos, olhos castanhos profundos, nariz fino, lábios levemente rosados sem batom, tem o rosto de alguém que sorriu muito mas também chorou bastante. Ela está de pé na cozinha minúscula, preparando uma mamadeira com movimentos automáticos, como quem faz aquilo dezenas de vezes por dia. No berço improvisado ao lado, seu filho, Miguel, tem apenas 4 meses. Cabelos finos escuros, bochechas redondas, dormindo com aquela paz que só os bebês têm. Isabela não tem pai presente em sua vida. Não tem família por perto. Ela veio do interior do Paraná para São Paulo há 2 anos, achando que ia construir algo.
Construiu, sim. Mas sozinha. Ela trabalha como assistente administrativa em uma empresa pequena que quase faliu. Seu salário mal cobre o aluguel e as fraldas. E há 3 semanas, ela recebeu a carta de demissão. A narradora continua. Isabela nunca pediu para ser forte. A vida simplesmente não deu outra opção. Ela olhava para o Miguel toda manhã e pensava, eu não posso cair. Não agora. Não com ele me olhando. E foi com esse pensamento, numa manhã de quinta-feira com sol forte e vento frio, que ela abriu o aplicativo de empregos e viu um anúncio que parecia mentira. A câmera mostra as mãos de Isabela segurando o celular. A tela está iluminada. Ela lê o anúncio em silêncio, e a câmera se aproxima devagar do seu rosto. Primeiro confusão. Depois curiosidade. Depois um sorriso involuntário, daqueles que a gente tenta segurar mas não consegue. O anúncio dizia o seguinte: procura-se assistente pessoal para missão confidencial de curto prazo. Duração, 30 dias. Pagamento, R$ 15.000. Requisito, discrição absoluta, bom senso e nenhum preconceito. Candidatas do sexo feminino, entre 25 e 35 anos. Entrevista presencial obrigatória. R$ 15.000. Isabela olhou para Miguel. Olhou de volta para a tela. E mandou a mensagem antes que o medo pudesse falar mais alto. A narradora fala com leveza, mas com um peso emocional crescente. Tem momentos na vida em que a gente age no impulso. E a maioria das pessoas chama isso de loucura. Mas algumas vezes, aquele impulso é a única coisa honesta que existe dentro da gente. Isabela não sabia o que estava aceitando. Mas algo nela sabia que precisava daquilo. O prédio é moderno, de vidro e aço, no centro de São Paulo. Luz do sol batendo nas fachadas, reflexos na calçada. Isabela chega com Miguel no colo, um carrinho dobrável pendurado no braço. Ela está com a melhor roupa que tem, uma blusa azul marinho, calça preta bem passada, cabelo preso com cuidado. Tenta parecer segura. Mas as mãos estão levemente trêmulas. Na sala de espera, há outras mulheres. Algumas mais velhas, outras mais jovens. Nenhuma com bebê no colo. Isabela sente os olhares. Endireita as costas. Sorri para Miguel como se dissesse, a gente consegue. A porta se abre. Uma assessora, de uns 40 anos, taier cinza, cabelo liso, expressão neutra, aparece e chama, Isabela Ferreira. Ela entra. A sala é ampla, minimalista, com luz natural vindo de janelas do chão ao teto. E atrás de uma mesa grande, está ele. Rafael Monteiro. 34 anos. Alto mesmo sentado. Cabelos escuros levemente despenteados, como se não ligasse para aparências mas soubesse exatamente o efeito que causa. Terno grafite sem gravata. Olhos escuros, quase negros, com uma intensidade que incomoda. Ele não sorri. Apenas olha. Isabela se senta. Miguel faz um barulhinho. E Rafael, pela primeira vez, desvia o olhar da tela do notebook. Ele olha para o bebê. Algo passa pelo rosto dele, rápido demais para definir. E então ele olha de volta para ela. Você veio com o filho para uma entrevista de emprego? Ele pergunta. Não com raiva. Com curiosidade genuína.
Não tenho com quem deixar, ela responde, direta. Se isso é um problema, entendo. Rafael fica em silêncio por um longo momento. E então diz apenas, não é. A narradora respira fundo antes de continuar. Às vezes, a honestidade de alguém é mais impressionante do que qualquer currículo. Rafael Monteiro havia entrevistado 12 mulheres naquele dia. 12. E nenhuma tinha olhado para ele da forma como Isabela olhou, sem medo, sem charme calculado, sem performance. Apenas com a verdade. Isabela foi chamada de volta no dia seguinte. Dessa vez, sozinha. Ela deixou Miguel com a vizinha, uma senhora aposentada de 60 anos chamada Dona Conceição, que amava o bebê como se fosse neto. Na sala, Rafael explicou tudo com a frieza clínica de quem apresenta um contrato empresarial. Ele precisava se casar. Não por amor. Por necessidade. Seu avô, o patriarca da família Monteiro, estava com a saúde debilitada e havia inserido uma cláusula no testamento. Rafael só herdaria a parte majoritária da empresa se estivesse casado até o seu 35º aniversário. Faltavam 3 meses. Rafael não tinha tempo, paciência ou interesse em relacionamentos. Mas precisava de alguém que entendesse mulheres. Que soubesse o que uma mulher de caráter, família e equilíbrio emocional valorizava em um parceiro. E que pudesse encontrar essa mulher entre as candidatas que ele próprio não conseguia enxergar além da superfície. A missão de Isabela, conhecer as candidatas, conviver com elas em eventos sociais, observar comportamentos, e apresentar a ele uma avaliação honesta de cada uma. Você não está procurando uma noiva, Isabela disse, e não era uma pergunta. Está procurando alguém que faça o trabalho sujo de escolher por você. Rafael não desviou o olhar. Estou procurando alguém que entenda de gente. E aparentemente você entende. Ela assinou o contrato naquela tarde. Nos dias seguintes, a câmera acompanha Isabela em diferentes ambientes diurnos. Restaurantes de alto padrão com luz natural entrando pelas persianas. Jardins de casas grandes durante eventos sociais. Lounges em hotéis com pé direito alto e plantas reais. Ela conhece as 7 candidatas que Rafael havia pré-selecionado. Mulheres bonitas, educadas, bem vestidas. Mas Isabela olha para além disso. Ela observa como cada uma trata os garçons. Como fala sobre família. Se ri de verdade ou apenas sorri para ser agradável. Se tem medo de silêncio ou sabe habitar ele. A narradora descreve cada uma brevemente, mas com profundidade. Havia Larissa, 27 anos, loira, filha de empresários, que falava muito sobre o que tinha e pouco sobre o que sentia. Havia Camila, 31 anos, advogada, que era brilhante mas usava a inteligência como escudo. Havia Renata, 29 anos, suave, gentil, mas com um olhar que revelava que estava ali por pressão familiar. E havia outras. Cada uma com sua história. Cada uma com algo verdadeiro escondido sob a superfície social. Isabela escrevia tudo em um caderno. Não julgamentos. Observações. Porque ela sabia, melhor do que qualquer um, que as pessoas são mais do que parecem. Ela era a prova viva disso. Se você está gostando dessa história, curte o vídeo agora e compartilha com alguém que acredita que o destino existe. Escreve nos comentários, você acha que Isabela vai encontrar a noiva certa para Rafael? Ou acha que algo vai mudar? A gente quer saber o que você está sentindo.
Todas as tardes, Rafael encontrava Isabela para ouvir o relatório do dia. Eles se sentavam em um café com janelas grandes, sol entrando de lado, a cidade movimentada lá fora. Rafael sempre chegava primeiro. Sempre com café preto já pedido para ela, porque na segunda reunião ele tinha observado que ela tomava café preto. Era esse o tipo de homem que ele era, observador, mais distante. Detalhista, mais frio. Inteligente, mas solitário de uma forma que não era fraqueza. Era escolha. Ou pelo menos era o que ele dizia para si mesmo. Isabela apresentava as observações com cuidado. Ele ouvia em silêncio. Às vezes fazia perguntas. Não sobre beleza ou posição social. Sobre caráter. Sobre equilíbrio. Sobre o que ela achava que aquela mulher queria de verdade da vida. E em uma dessas tardes, no 12º dia, ele fez uma pergunta diferente. E você? O que você queria da vida antes de tudo isso acontecer? Isabela olhou para ele. A pergunta pegou-o de surpresa porque ninguém havia feito aquela pergunta em muito tempo. Queria ser professora, ela disse. De crianças pequenas. Sempre achei que a gente muda o mundo antes dos 6 anos. Rafael ficou olhando para ela por um segundo mais longo do que o necessário. E então apenas disse, faz sentido. A narradora fala com suavidade crescente. Existem conversas que parecem simples. Que parecem apenas troca de palavras entre duas pessoas com um acordo profissional. Mas às vezes, nessas conversas, alguma coisa escorrega. Alguma coisa verdadeira. E quando isso acontece, nenhum dos dois percebe na hora. Só depois. Em uma manhã, a assessora de Rafael cancelou o local da reunião, e Isabela precisou recebê-lo no café perto do seu apartamento. Ela foi com Miguel, porque Dona Conceição tinha consulta médica. Rafael chegou de terno grafite, expressão neutra, e parou quando viu o bebê na cadeirinha ao lado da mesa. Isabela observou a hesitação. E então, sem cerimônia, apontou para a cadeira à frente e disse, ele não morde. Ainda. Rafael sentou. Olhou para Miguel. Miguel olhou de volta com os olhos arregalados de quem ainda descobre o mundo. E então o bebê deu um sorriso imenso, aquele sorriso de bebê que não tem filtro nem motivo, apenas alegria pura. Algo no rosto de Rafael mudou. Rapidamente. Mas mudou. Como é o nome dele? Ele perguntou. Miguel. Quantos meses? 4. Rafael ficou em silêncio. Então disse, quase para si mesmo, meu irmão mais novo se chamava Miguel. Isabela não perguntou nada. Apenas esperou. Ele morreu quando tinha 2 anos, Rafael continuou, ainda olhando para o bebê. Acidente. Eu tinha 7. Minha família nunca mais foi a mesma depois disso. Era a primeira coisa verdadeiramente pessoal que ele havia dito em 12 dias. A narradora pausa antes de continuar. Às vezes, o mundo usa as crianças para abrir o que os adultos fecharam. Miguel não sabia de nada disso. Ele apenas sorriu. E aquele sorriso fez uma rachadura em uma parede que Rafael havia construído há mais de 27 anos. No 18º dia, Isabela apresentou suas avaliações das 7 candidatas. Ela tinha escrito 3 páginas sobre cada uma, com honestidade e respeito. E no final de cada análise,
Ela havia escrito uma frase que resumia o que aquela mulher precisava. Não o que oferecia. O que precisava. Rafael leu tudo sem falar. Demorou muito. E quando terminou, ele olhou para ela com uma expressão que Isabela ainda não tinha visto nele. Você não escreveu quem eu devo escolher, ele disse. Não era o combinado, ela respondeu. Você me contratou para observar. A escolha é sua. Mas você tem uma opinião. Tenho. Me fala. Isabela fechou o caderno devagar. Nenhuma delas vai te fazer feliz se você não souber o que quer. E eu não sei o que você quer, Rafael. Porque em 18 dias, você nunca me disse. O silêncio que veio depois durou tanto que o garçom do café veio perguntar se precisavam de mais alguma coisa. Ambos disseram não, sem se olhar. A narradora respira. Existem verdades que a gente espera para falar porque tem medo do que vem depois. E existem verdades que escorregam porque a honestidade de outra pessoa acende a nossa. Isabela havia acendido algo em Rafael que ele não sabia que ainda podia ser aceso. No 22º dia, houve um evento na casa de um sócio de Rafael. Um almoço ao ar livre em uma mansão com jardim enorme, luz do sol cobrindo tudo de branco e verde. As 7 candidatas foram convidadas. Isabela foi também, para observar o comportamento de cada uma em ambiente social real. Ela usava um vestido simples verde escuro, cabelo preso, sem joias. Estava claramente fora do padrão daquele ambiente. Mas andava com uma naturalidade que chamava mais atenção do que qualquer vestido caro. Em determinado momento, uma das candidatas, Larissa, fez um comentário levemente irônico sobre Isabela para um grupo de pessoas próximo. Não sabia que Isabela estava a 2 metros. Quando Isabela se virou, não demonstrou raiva. Apenas olhou para Larissa com serenidade e disse, muito suavemente, não tem problema. Hoje foi um dia difícil para todo mundo. Larissa ficou sem resposta. Rafael viu tudo de longe. No 25º dia, Rafael chegou à reunião diferente. Estava com a camisa levemente aberta no colarinho, sem o ar impecável dos outros dias. Sentou. Pegou o café. E disse, sem preâmbulo. Meu avô piorou. Os médicos dizem que talvez não passe do mês. E eu percebi que não estou preocupado com a herança. Estou preocupado com ele. Isabela não disse nada imediatamente. Apenas ficou com ele naquele silêncio. Você sabe o que é esquisito? Ele continuou. Eu passei 25 dias pensando em encontrar uma mulher para casar. E a única pessoa com quem eu quero conversar é você. Isabela olhou para ele. Rafael. Não precisa dizer nada. Eu sei como soa. Você foi contratada. Eu entendo onde estão os limites. Não é sobre os limites, ela disse, com uma voz que tremeu levemente. É que eu não sou o tipo de pessoa que pertence ao seu mundo. Eu moro em um apartamento pequeno com um bebê de 4 meses e não tenho dinheiro para o mês que vem. Você mora em um mundo diferente. Eu sei, ele disse. Mas você é a primeira pessoa em anos que me fez sentir que eu posso ser honesto. A narradora fala com emoção crescente. Às vezes, a conexão mais real não nasce de compatibilidade social. Nasce de honestidade. De quem consegue olhar para o outro sem calcular. E Isabela havia feito isso desde o primeiro dia,
sem perceber. Naquela noite, Isabela voltou para casa, deu banho em Miguel, aqueceu a mamadeira, e ficou sentada no chão do apartamento enquanto o bebê dormia no colo. Ela pensou em cada dia das últimas 3 semanas e meia. Nos jantares. Nas perguntas de Rafael. No jeito que ele olhou para o bebê sorrindo. Ela tinha medo. Não de Rafael, mas de si mesma. De querer algo que parecia grande demais para ela. Mas então Miguel abriu os olhos por um segundo, olhou para ela, e fechou de novo. Isabela pensou, esse menino vai crescer me vendo fingir que não quero coisas por medo. Ou vai crescer me vendo ser honesta. Ela pegou o celular. Escreveu uma mensagem para Rafael. Curta. Direta. Preciso te falar uma coisa amanhã. Não como sua funcionária. Ele respondeu em 30 segundos, vou estar lá. Antes da gente chegar no final dessa história, a gente quer saber, o que você está sentindo agora? Escreve nos comentários. Você acredita que Isabela e Rafael têm futuro? Ou acha que o mundo deles é grande demais para se encontrar de verdade? E se você ainda não se inscreveu no canal Destinos Entrelaçados, faz isso agora. São histórias como essa toda semana. Histórias que a gente sente de verdade. Na manhã seguinte, eles se encontraram no mesmo café. Mesma mesa. Mas tudo parecia diferente. Rafael chegou sem a assessora. Sem notebook. Apenas ele. Isabela chegou com Miguel, que estava acordado e de bom humor, olhando para tudo com aquela curiosidade de bebê que aquece qualquer ambiente. Ela se sentou. Respirou fundo. E foi direta. Eu acho que você não precisa de nenhuma das 7 mulheres. Eu acho que você precisa de tempo para entender o que você quer de verdade. E eu acho que se você casar por causa de um testamento, vai se arrepender. Independente de quem for. Rafael ficou quieto. Eu sei que isso não era o trabalho que você me pagou para fazer, ela continuou. Mas você me pediu honestidade. E essa é a coisa mais honesta que eu posso te dizer. Rafael ficou olhando para ela por um longo tempo. Então olhou para Miguel. E então olhou de volta para ela. E se eu disser que o que eu quero está na minha frente agora? O coração de Isabela acelerou. Mas ela não desviou o olhar. Então eu diria que você precisa ter certeza. Porque eu tenho um filho. E eu não construo nada em cima de dúvidas. Não é dúvida, ele disse. É a coisa mais clara que senti em muito tempo. 3 dias depois, Rafael foi visitar o avô no hospital particular com vista para a cidade. O Sr. Antônio Monteiro tinha 82 anos, cabelos brancos, mãos marcadas pelo tempo, mas olhos ainda vivos e lúcidos. Estava em uma cama confortável, com luz do sol entrando pela janela. Rafael sentou ao lado dele e contou tudo. As 7 candidatas. O contrato. Isabela. O bebê. O que ele sentia. O velho ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu, devagar. Eu coloquei essa cláusula no testamento porque me preocupei com você, o Sr. Antônio disse. Não com a empresa. Com você. Você ficou sozinho por muito tempo, Rafael. Eu sei, vô. E essa mulher? Essa Isabela. O velho fez uma pausa. Ela é honesta?
É a pessoa mais honesta que eu já conheci. O Sr. Antônio assentiu. Então não precisa do testamento para fazer a coisa certa. A câmera retorna ao momento que abriu o vídeo. Agora a gente entende tudo. É um salão bem iluminado, luz do dia entrando por janelas altas. As 7 candidatas estão ao fundo, sem entender direito o que está acontecendo. Isabela está à frente, com Miguel no colo, cabelo castanho e um coque simples, blusa branca levemente amassada. Rafael está diante dela, terno preto, olhos escuros, em silêncio. E então ele fala. Não como alguém que está anunciando algo. Como alguém que está escolhendo, com calma e com certeza. Eu olhei para as 7 mulheres. E em nenhuma delas eu vi o que vejo em você. Não sei como isso vai funcionar. Não tenho todas as respostas. Mas sei que quero descobrir. Com você. Isabela olha para ele. Olha para Miguel. E uma lágrima escorrega, só uma, devagar, pelo lado do rosto. Ela não diz sim imediatamente. Ela diz, Agem.